Porque tem dois extremos muito ruins, não é? Bem extremados. Que era o meu caso anteriormente, é olhar para o texto bíblico como um texto divino, sem nenhum aspecto humano. Então você lê meio que esperando um tipo de transe místico interpretativo, sabe? Eu li e eu já passo direto para a aplicação do que isso significa para minha vida. Sim, e eu nem tento entender direito o que tá ali, não é? Isso é muito problemático, porque por mais que o autor por trás de cada texto seja Deus usou agentes humanos. Veja, se isso não fosse verdade, os textos não teriam estilos literários diferentes. Quando você lê um texto de Paulo e um texto de Pedro e um texto de João, existe característica do escritor bíblico. Forma de construir frase, tipos de vocabulário. Você percebe a diferença entre os autores. Sim. Se o autor fosse apenas Deus, ditando, ou algo parecido, ou o livro caiu do céu de capa preta, zipa e tudo, você só teria um texto com um único traço característico. Mas não é o caso. Agora, o outro problema é você ler o texto como algo apenas humano, sem nenhum aspecto divino. Que é o que algumas pessoas, né, veem e faz com que não acreditem. Eu acho que muitos ateus veem dessa forma, com certeza. Né? Olham para a escritura de forma sociológica, de forma histórica. E falar, isso não é de Deus, são homens, como nós. Sim. Uma leitura cristã, e foi isso que eu comecei a aprender através disso, vem da gente entender que Deus inspirou homens para escreverem. Então a gente tem que olhar. E aí que foi a mudança que isso gerou em mim. Porque quando você começa a ter contato com várias interpretações sobre o texto, você começa a sair da sua zona de conforto e entender, poxa, eu tenho que conseguir olhar para o texto da forma que o texto se propõe, entendendo que há um Deus aqui por trás, então há um aspecto espiritual da interpretação, mas há um aspecto humano da interpretação, que eu vou analisar o texto como um texto, como um tesouro de significado. E foi isso que foi o que mudou em mim. Eu quero ser convencido pelo texto. Eu preciso ser convencido pela voz de Deus, porque Deus está falando aqui. E se Deus está falando aqui, o meu problema é que eu me colocava no texto. Então eu ouvi pregadores, os pregadores me deram um monte de ideias sobre Deus. Quando eu olhava para a escritura, eu só via espelho. Sim. Então eu já projetava o que eu acreditava no texto. Então quando alguns textos iam contra o que eu acreditava, parece que eu só ignorava. Sim. E é por isso que é muito difícil interpretar a Bíblia sozinho. Muitos protestantes interpretam errado a ideia do sola escritura, da livre interpretação, do livre exame da escritura, que é como se a gente se bastasse. Então, como eu tenho livre acesso ao texto bíblico, eu posso interpretar sozinho, sem ajuda, sem ninguém. E a gente esquece que Deus deu mestres para a igreja. Sim. E que a igreja é a coluna e baluarte da verdade. Então, o meu contato com a escritura sempre vai ser um contato com outras pessoas em volta. Sim. Então, veja, a partir do momento em que eu vejo outros mestres falando do texto e eu entendo que minha leitura estava errada, então aí eu tenho que ter um novo processo de me aproximar do texto. E um tipo de espiral, sabe? Em que eu tô aqui transitando o significado absoluto do texto aqui, eu tô tentando chegar nesse significado o tempo inteiro, mas aí alguém corrige minha rota, alguém lança luz pra uma coisa que eu não vi, e eu vou me corrigindo até chegar, né, numa interpretação mais profunda. A gente às vezes cai num tipo de ceticismo, né? De achar que não existe significado no texto. Sim. Toda leitura é uma escolha do intérprete, né? E isso também é uma coisa errada, porque senão Deus não fala. Senão só eu me ouço, né? Eu tô me ouvindo em toda leitura. E isso também é um tipo de idolatria. Eu tô só me jogando nas coisas. Sim. Foi através desse processo que eu comecei a amar o texto de um jeito que eu me senti impulsionado ao ministério. Sim. Aí que eu me senti impulsionado pro serviço a Deus, de dizer eu preciso ensinar esse texto.